bem-vindos a mais um Learning Insights podcast do UOL EdTech. Hoje eu tô feliz demais de estar aqui. Primeiro porque convidei o Richard, que é meu par aqui no UOL EdTech, pra gente conversar um pouco sobre um cliente nosso, sobre a trajetória desse projeto e a trajetória dessas pessoas incríveis que estão aqui com a gente, que é a Simpress. A Simpress está com a gente, sei lá, desde 2010 ou de 2011, quer dizer, são muitos anos aí de parceria. Estou aqui com Daniela, que é a diretora de Gente e Gestão da Simpress. E também estou com você, Jéssica. Que delícia, seja muito bem-vinda. Gerente de Educação Corporativa. Gente, sejam bem-vindos. Obrigada mesmo. Obrigada. Que bom. Feliz demais de ter vocês aqui. E você também, né, Richard? Me estreando, né? Estreando, né, Richard? Muito bom. Mas é bom, primeiro a gente nunca esquece, né? Com certeza, vai ser É ótimo. verdade. Dani e Jéssica, queria agradecer por vocês estarem aqui. Queria pedir a vocês para contar um pouquinho aí, né, de vocês, da carreira de vocês, da trajetória de vocês, da trajetória de vocês dentro da Simpress, desse projeto, que é um projeto muito grande. Vamos começar? Vamos. Jé, fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu sou a Jéssica, estou na Simpress há 6 meses, bem recente a minha chegada aqui na empresa. Sou formada em administração de empresas, mas com atuação sempre com foco no desenvolvimento, né, de colaboradores há um pouco mais de 10 anos. Não posso falar muito, né? Senão a gente aqui acaba falando a idade, revelando a idade. Cheguei aqui na Simpress, então, com um desafio para realmente agregar o time de educação corporativa. E primeira vez que eu trabalho com a UOL, tenho gostado bastante. Estamos trabalhando aí em um grande projeto de desenvolvimento ali de conteúdos para a nossa universidade. Legal. Fomentar cada vez mais, né, o consumo de conteúdos de maneira mais protagonista dos nossos colaboradores. Um prazer, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Jéssica. Vamos lá, eu sou a Dani Santos. Minha história com a Simpress começa em 2011. A gente tinha acabado de fechar o contrato com vocês, então foi meu primeiro grande projeto. Legal. Eu sou administradora, também sou formada em processamento de dados, então é um RH que vem de um olhar quantitativo e isso faz muito parte da forma como a gente gere a área de RH, todos os KPIs de educação corporativa na Simpress e dos demais subsistemas também. Que mais? Falando um pouquinho sobre Simpress. Então, minha história com a Simpress se cruza ali em 2011. A Simpress é uma empresa que está completando 23 anos agora em 2024. Uma empresa com 2.400 pessoas, 2.400 clientes. Estamos trabalhando para chegar no faturamento de 2 bi. Atuamos com outsourcing de infraestrutura de TI em 4 grandes pilares, né? Somos muito conhecidos, mais de 45% de mercado quando falamos de printers. Então, somos muito conhecidos nesse nosso pilar, mas atuamos também em mobile, PCs e notebooks, e a nossa última grande pilar, que é a automação. Então, a gente está falando principalmente de e-commerce, enfim, são impressoras térmicas, coletores, toda a indústria de logística. E mais recente, nesse ano, a gente está oferecendo para o mercado a nossa solução de workplace. Então, com isso, a gente embala toda essa solução para os nossos clientes. Estamos em muitos mercados e isso tem feito com que nós, como área de gente e gestão, recursos humanos, a gente também seja desafiado dia após dia e esse link com vocês é fundamental para o nosso negócio. Então, a gente fica feliz de ouvir isso. Eu estava aqui pensando faz enquanto parte você falava. do negócio. É uma empresa que precisa estar se reinventando sempre, né? Porque está dentro de um segmento que é um segmento que está sempre inovando. Tecnologia. É tecnologia, né? Imagina um RH dentro de uma empresa de tecnologia. Sim. Um RH que olha para gente e para gestão de gente, né? Então, isso é muito bacana. Sim. E aí eu queria pedir que vocês fizessem um link, meninas, com o projeto de educação corporativa, né? Porque a gente está falando aí de 2.400 pessoas, 2.400 clientes internos, né? Como que é isso? Como que funciona o projeto? Que tamanho que ele tem? Como que vocês criaram? Fala um pouquinho aí. Acho que é legal também vocês trazerem algumas dores e como vocês resolveram essas dores para quem está nos assistindo ter essa...
Eu sei que não existe receita de bolo, tá? Sim. Mas tem essas dicas aí de como drivear o seu negócio, Perfeito. né? Porque esse é um negócio do RH dentro do negócio. Sim. Né? É isso. Não deixa de ser. É isso. Eu posso começar e você vai me ajudando, Jéssica. Assim, não tem estratégia do negócio da Simpress sem uma base de educação corporativa forte, né? Então, 2.400 clientes, em maioria, esses colaboradores ficam alocados nas instalações dos clientes e o que a gente vende é tecnologia. Então, muda e muda sempre. Quando eu falo do cliente, do colaborador na casa do cliente, significa que a gente não consegue parar. Os treinamentos presenciais são muito mais complexos de serem feitos, então a gente já nasce com essa capilaridade. Isso faz com que a plataforma de LMS antes, agora de LMX, seja fundamental. Então, o que a gente oferece é outsourcing. Então, o colaborador vai lá e faz essa manutenção técnica nos equipamentos, ele precisa estar atualizado. Então, se ele não tem uma certificação, quando eu falo que está no negócio, está no negócio. Se ele não tem essa certificação, não é liberado uma ordem de serviço para ele. Então, a gente precisa ter muita acuracidade nos nossos KPIs. Isso tudo retroalimenta a nossa estratégia de negócio. Então, estou falando aqui de field service. Quando a gente fala da nossa área comercial, por exemplo, e esses 4 pilares, mais o workplace que eu mencionei para vocês agora, esse vendedor, ele precisa aprender sobre o nosso produto nesses 4 pilares. Então, a gente está dizendo que os nossos resultados, eles também são oriundos dessa base de conhecimento que a gente provê para esses 2 times. E mais, né? O nosso programa de liderança, treinamentos de compliance. Então, tudo isso para a gente, nós integramos uma empresa, hoje a Simpress, ela é 100% do grupo HP, né? Ela é uma empresa da HP. Então, todas essas regras de compliance também fazem muito parte do nosso DNA. Tudo isso é retroalimentado por todo o movimento que a gente gera dentro da nossa universidade. Então, vocês estão no centro nervoso da estratégia do negócio da Simpress, né? Então, é isso no dia a dia. Era isso que eu ia te perguntar. Então, quer dizer que o projeto de educação corporativa, ele não está na superfície, ele está no profundo. E se o colaborador, né, no caso, Field Sales, não se capacitar, ele não pode atender uma ordem de serviço. Ou seja, isso afeta diretamente o negócio. O nosso SLA de atendimento ao cliente. Então, só para vocês entenderem isso na prática, a gente tem o nosso sistema de gestão integrado, ISO 9000, 14001, e ali todos o conjunto de KPIs estratégicos para o negócio. Dentro da área de recursos humanos, tradicionalmente, turnover, NPS, mas nós temos treinamentos feitos no prazo para a área comercial, para a área técnica. Deste conjunto de KPIs, a gente seleciona os principais KPIs que se tornam a nossa variável, nossa remuneração variável, que é a PLR. Lá no PLR tem receita líquida, EBIT, tem SLA. Então, a gente está falando que a base de educação, o desenvolvimento das nossas pessoas também gera, no final das contas, uma remuneração variável para todos. Então, é um ecossistema que está tudo muito integrado. As pessoas, assim, a cultura de treinamento... Não existe estratégia da Simpress, é uma estratégia de treinamento que suporta. A gente costuma, né, dizer que a área de educação corporativa é um centro de soluções. Então, para que a gente consiga evoluir no negócio, a gente também precisa ter todo esse conteúdo, esse aparato, essas missões muito bem desenhadas e associadas alinhadas com as necessidades do negócio. É isso que a gente faz. Então, temos o sistema de gestão integrado, temos as metas de PLR e a gente recorta isso traduzindo nos nossos direcionadores estratégicos. Hoje, um dos nossos direcionadores no RH, então o nosso compromisso com a organização é cuidar de toda essa esteira de treinamento de serviços, que é o Field Service, comercial, inteligência artificial e o workplace. Então, isso está naquilo que é a nossa estratégia para suportar o negócio. E como vocês mapeiam esses gaps? Como que vocês mapeiam os assuntos que são prioritários para essa galera treinar? Porque existe uma diferenciação de missões. Sim. Missões são trilhas, tá, moçada? É só um nome diferente aí que a gente usa dentro da nossa plataforma. Mas... como é que vocês mapeiam a necessidade desse colaborador? Como que isso é feito internamente?
Inicialmente está por trás da estratégia da empresa, né? Então, quando a Dani fala que nós temos os KPIs, os indicadores, tudo isso é oriundo ali das estratégias do negócio. Então, nós definimos anualmente quais são as estratégias que o negócio vai trabalhar naquele momento. Temos, então, os nossos direcionadores estratégicos e, a partir disso, as capacitações vêm como um reflexo dessas prioridades anuais, né? Então, esse ano, como a Dani comentou, trabalhar fortemente, né, no desenvolvimento da nossa liderança, no digital upskilling mesmo, então olhar, né, para toda a tecnologia, inclusive inteligência artificial, e como isso terá reflexo em todas as nossas áreas, e aí a gente consegue também mapear, inclusive com as demais diretorias, quais são as demais necessidades de treinamento técnico, né, o hard skill, e o soft skill dos colaboradores também, mas tudo como pano de fundo sempre os direcionadores do negócio. O Richard estava falando há pouco, antes da gente começar com vocês, né, sobre a questão da inteligência artificial, né, Richard? Você quer trazer o assunto aqui, aproveitando o gancho que a Jéssica trouxe da inteligência artificial dentro do plano aí? É verdade, porque existe um desafio do uso da IA. Hoje, por ser algo muito, apesar de já estar ao mercado há um tempo, mas na prática apareceu agora, né, no dia a dia das empresas. Como que vocês vê a IA mudando o ponteiro na ponta, né? Alavancando algum tipo de indicador? Como que vocês cruzam o uso, né, da ferramenta junto com o learning, junto com a educação corporativa, mas de uma forma que gera resultado para o business de vocês? Como, por exemplo, o alcance do treinamento para o colaborador, ou algum tipo de ferramenta que possa gerar mais eficiência no dia a dia, né, daquele colaborador que está aplicando, né, uma manutenção, enfim. Perfeito. Posso responder. Sim. São algumas frentes. Eu vou começar pelo desenvolvimento da liderança. Então, falando de IA, nós formamos 25 gestores para que esses gestores sejam os multiplicadores internos do tema IA. Então, a gente tem feito isso. Eles prepararam um conteúdo e estão preparando aproximadamente 55 colaboradores. Então, são turmas que estão montando projetos, pensando em soluções, em dores do negócio, e isso vai passar por uma banca. A nossa área de inovação está super conectada conosco também. Então, isso é o que é o nosso movimento e a nossa contribuição. Precisa começar pela liderança. Segundo, isso precisa contribuir para o nosso ENPS, então a experiência das nossas pessoas, e também para o nosso NPS, né? Nossa área de CS, a nossa vice-presidência de operações está o tempo todo olhando para que soluções a gente pode trazer para o negócio. Tem uma frente, essa que eu mencionei agora é o SimClass, que é onde multiplicadores levam o conteúdo, nesse momento, gestores levam para os nossos colaboradores. E nós temos uma outra frente, que é o SimLab, onde as ideias, os colaboradores também trazem ideias para que a gente possa, aplicação, enfim, que dor. E aí eu estou falando não de uma ideia. Esse colaborador, ele precisa trazer também qual o retorno sobre o investimento para esse projeto. Então, quanto eu investiria, quanto eu vou ter de retorno. Óbvio, ele tem apoio ali da liderança, mas ele cuida ele pensa toda essa cadeia. Nós temos encontros a cada 2, 3 semanas, onde tem uma banca que julga se aquela ideia faz sentido naquele momento para o negócio, porque tem muitas boas ideias que fazem sentido, mas talvez não no momento, né, no agora. E isso mobiliza, né, movimenta a nossa organização. Isso está muito relacionado com um dos nossos valores, nós temos 5, que é inovação com atitude de dono. Então, não é trazer uma inovação que tenha um custo muito elevado e que não caiba no nosso orçamento. Então, eles pensam na cadeia toda e isso tem feito a roda girar. Tem contribuído muito para que a gente consiga, né, gradativamente ir aumentando a contribuição das pessoas na estratégia do negócio. Você sabe que você estava falando das lideranças, né? A minha próxima pergunta ia ser sobre eles. Sim. Então, eu vou aproveitar isso que você falou. Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Nesse projeto de inteligência artificial de IA, vocês treinaram 25 líderes como multiplicadores. Sim. Então, o líder já é parte do todo. Perfeito. Ele está engajado. Perfeito. Né? Esses 25 líderes agora estão treinando 55 colaboradores. Isso mesmo. Né? Então, você está desdobrando a estratégia. Sim. Como é que vocês fazem para engajar a liderança
dentro dos projetos de educação corporativa. Porque uma escada não se lava de baixo para cima, uma escada se lava de cima para baixo. Sim, então a gente tem que começar de cima, né? E até porque esse tema aí é fácil, né? Exato. Altamente engajado. Exato. Mas e os demais Exatamente. Exato. Como que é essa... Como que vocês fazem para essa moçada estar engajada e estar junto, proliferando, né? Conhecimento dentro da organização? E também olhando para treinamento como sendo uma ferramenta importante. Exato. Né? Principalmente a área comercial, conta pra nós. Sim. E aqui eu vou mencionar dois valores, eu acabei de falar de um, mas eu vou falar de 2 valores antes de explicar um pouco mais. Um é colaboração para solucionar e o outro é paixão por resultados. Tá? E por fim, cliente no centro de tudo. Eu adicionei o nosso primeiro, né? A gente tem uma hierarquia de valores e cliente no centro de tudo é o que dá... Tudo que a gente faz precisa estar alinhado com isso, seja do CEO ao aprendiz. Ele precisa entender por que fazemos o que fazemos. E aí a nossa PLR, lembra que eu mencionei para vocês as metas de PLR? Eu estou falando de EBIT, eu estou falando de SLA do cliente, eu estou falando de NPS, eu estou falando de receita líquida. Tudo isso tem conexão com o nosso programa de desenvolvimento. Lembra que eu falei que nós somos uma área de centro de soluções? Quando ele não consome isso, ele de alguma forma não contribui como deveria para a estratégia do negócio. E como é que você perguntou dos gestores, nós temos um autosserviço para o gestor muito bem estruturado. Nós temos uma área de People Analytics que tem todos os KPIs de treinamento. Então, o gestor consegue entrar lá, saber se o colaborador dele fez, não fez. A gente tem todo um trabalho de mensageria para as pessoas. Fala, puxa, que legal, você já concluiu o treinamento. A gente cria algumas estratégias de gamificação, os primeiros que fazem o treinamento. A gente faz sorteios, dá visibilidade também para quem está indo ali, está se dedicando. Então, é um pouco de como a gente mobiliza. Então, o líder sabe que ele precisa fazer. Não é simples, tá? Não é lindo, não funciona 100% do tempo. A gente também manda as cobranças, a gente deixa claro o que são os treinamentos essenciais para a gente. Treinar a área comercial é essencial, treinar a área de serviços é essencial, treinar os conteúdos de compliance, a gente vai controlando. E se as pessoas também não fazem, são os nossos inegociáveis. Se não fazem no prazo, é óbvio que a gente também, né, usa medida disciplinar, por exemplo, não é o que a gente mais gosta de fazer. Como nós temos muita transparência na comunicação, isso quase não acontece, mas a gente também tem isso como recurso. Então, são os nossos combinados. A gente já larga dizendo o que a gente precisa, até quando a gente precisa e por que esse conteúdo ele é importante para o negócio. Então, tem sido a nossa prática e é assim desde que a Simpress é Simpress, né? O nosso crescimento ao longo desses mais de 20 anos, ele está muito amparado nessa estratégia de que a gente precisa se reciclar e precisa estar na vanguarda. Então, afinal, tudo bem conversadinho vai, né? É porque isso! Se tá claro para os dois lados, um encontro é de dois, né? Eu digo que é tratar adultos como adultos. Né? E tem a questão da autorresponsabilidade, né? Se ele sabe que no final das contas... O ótimo, a excelência no atendimento depende da capacitação dele, tem o protagonismo dele e o accountability dele de ir lá realmente procurar. Você trouxe aí um ponto importante do comercial e sim, a gente tem um desafio grande porque é um time que realmente está focado no cliente. Na meta, né? Na meta e cliente, não tem como. E, aí, quando... e assim, na Simpress em todo canto. Então faz parte do DNA dessa galera isso, né? Sim. E aí isso diz um pouco também da diversidade de perfil que nós temos, né? É uma empresa com mais de 2.000 colaboradores e assim, espalhados no Brasil inteiro. Então, realmente, a gente tem uma diversidade muito grande de perfil. E a gente tem que olhar para essa diversidade, para as pessoas, né? E o público também. Então, olhando para comercial especificamente, a gente entende realmente quais são as dores e quais são as maneiras que eles também, para escuta realmente, né? Como eles gostariam de aprender. O que mais, né, é mais vantajoso. Não é, muitas vezes, o treinamento sentar dentro ali no computador, na universidade, por muitas vezes...
dependendo da carga horária, demanda um pouco mais de tempo ali no cliente. Então, Cada um aprende de um jeito. Aprende de um jeito. E aí, leva em consideração a alta demanda também e o atendimento. E aí, quando a gente olha para a nossa cultura, que eu gostaria de reforçar bastante, como isso está muito intrínseco para a nossa cultura de aprendizagem, que inclusive temos comunidades de aprendizado dentro do comercial, lá eles chamam de pílula do conhecimento. E eles trocam, eles mesmos se reúnem para poder falar sobre aprendizado, sobre os temas que eles estão trabalhando. Sexta-tarde, é um ritual. Exatamente. Que então, legal assim, isso não institucional criado por eles. Então, a gente para e olha e fala, caramba, tá dando certo quando você vê esses movimentos dentro da empresa. Essa é uma iniciativa deles. Deles. Quando a gente fala de que educação, desenvolvimento é parte da estratégia, é isso. Essa é uma iniciativa deles. Só um ponto aqui, que essa é uma iniciativa deles, e eu falei de colaboração para solucionar. Quando a gente fala de todo... Hoje temos mais de 200 conteúdos para a nossa área comercial. É bastante extenso, né? É a área de marketing de produtos que nos apoia, é a própria área comercial que olha esse conteúdo, que faz as críticas. Então, nós estamos do lado de cá, nós somos não comerciais. Nós temos competências de educação, para educação, mas não necessariamente sabemos vender. Então, vocês são o hub que conecta as pontas. E eles definem os temas que são importantes e vocês olham se é aplicável ou não em termos de didática. Qual a melhor estratégia? Qual a melhor estratégia? O material bruto vem pra gente. Porque quando eu falo que isso é parte da estratégia do negócio, tem a ver com o line-up que a gente vai vender. Que produto que vem agora, que produto que vem depois. Enfim, então tem muita matéria-prima que, se não fosse todo esse desdobramento que a nossa área de marketing de produtos faz e nos entrega, certamente a gente levaria muito mais tempo para fazer e não teríamos a competência para. Então, não é uma entrega de um. Eu digo isso, nós temos uma squad para melhorar a experiência de desenvolvimento e de treinamento da nossa área de field service. Então, são gerentes, são técnicos, são coordenadores que estão ali reunidos para falar, puxa, isso a gente pode fazer melhor. Então, eu falo que a solução, né? Onde tem o problema, tem a solução. A gente tem usado muito as pessoas, usado no bom sentido, né? Tem co-criado com o nosso cliente para que a estratégia de educação seja cada vez mais alinhada à necessidade do negócio. Delivery, né? Existe realmente um pensamento estratégico. Exato. E a colaboração. É isso. O time comercial FIS, eles estão colaborando com a estação. Exato. E um ponto importante é, como a Dani trouxe, o marketing de produto traz essa necessidade de atualização, e isso desdobra não só para o comercial, mas para os técnicos, né, que é o nosso field service. Então, um perfil de colaborador totalmente diferente, e a gente precisa pensar em estratégias para atendimento desse público também. Né? Então, realmente, a gente precisa estar muito conectado ao negócio, aos nossos clientes internos, que chamamos, para que realmente, no final das contas, aquilo faça sentido para ele, porque senão não tem um objetivo que é realmente agregar valor. Tem que ser uma linguagem próxima e tem que ser relevante. Sim. Né? A gente está falando aí, eu posso ter uma biblioteca com 1 zilhão de treinamentos, mas se eu não tiver as relevâncias ali, né, eu posso até querer estudar outras coisas que não são tão relevantes ao negócio, mas eu preciso ver relevância ao negócio e ao meu desenvolvimento. E aí sim vem a questão do protagonismo, né? E eu quero pegar o gancho exatamente nesse ponto. A gente tem falado muito aqui do 01, né? Treinamento técnico, treinamento comercial. Eu vou para soft skills agora. Nós temos todo o cardápio, o portfólio do Sapiência disponível para as nossas pessoas. Então, nós temos mais de 40 mil certificações dentro do Sapiência. As pessoas também estão indo lá e estão buscando o autodesenvolvimento. Isso é motivo de muito orgulho para a gente, porque ao passo que esses que são 01, os treinamentos técnicos, eles são treinamentos essenciais e, portanto, obrigatórios, tem um período para fazer, tá direcionado aí para a estratégia do negócio, esses não. E eu vou dar um outro exemplo. Nós temos uma squad de cultura. A gente começou a falar sobre evolução da nossa cultura no ano passado.
O que a gente pediu para essa squad? Olhem dentro do Sapiência quais são os conteúdos que falam sobre cultura que se conectam com a gente. Então, serve para um treinamento de... E aí, eles foram lá, fizeram uma curadoria, a gente fez um trabalho prévio com, 20 títulos. Quais desses têm mais relação com a gente? Então, quando esse projeto é entregue, não é um projeto de RH. Foi essa squad que decidiu o quanto esse assunto, eu estou dando um exemplo, mas pode ser outro assunto, o quanto isso está conectado com as nossas necessidades. Então, isso tem sido um trabalho de muita gente, são muitas mãos. E muito patrocinado. Precisam se ver. E muito patrocinado. Então, o CEO, eu não preciso ficar procurando espaço. Ontem eu tive um exemplo disso. Nós liberamos um conteúdo e aí um dos nossos VPs mandou, olha, já está feito. O RH não precisa ficar cobrando para que isso seja entregue. Então, assim, quando um vice-presidente se coloca com essa humildade, dizendo, liberou, eu já consumi, tá aqui, mandou o printzinho, o time dele não tem nem coragem de fazer, sabe, de se comportar de uma maneira diferente. Isso aconteceu ontem, tá? Então, tem sido isso. Não são atividades ou disciplinas que são de nossa gestão. São de gestão da organização. Nós somos facilitadores. Então, você estava falando aí do engajamento da liderança, né? Do CEO, do vice-presidente da empresa, que mandou o print dizendo, olha, tá aqui. Concluído. Né? E a gente estava falando de exemplo, né? Então, o exemplo, ele chama, né? O exemplo, ele muda estratégias. O exemplo transforma. Sim. Né? A gente sabe disso, e não é frase fake. De fato, isso acontece. Então, olhando para o DNA da cultura de vocês, né? E cultura é uma coisa... Para mim, cultura é fundamental, porque é a cultura que faz a gente permanecer ou a gente sair. Sim. Se eu não sou uma pessoa engajada com o meu autodesenvolvimento, automaticamente eu não vou me ver dentro de uma cultura que tem isso como premissa. Com certeza. Né? Então, assim, é muito importante esse tema que vocês trouxeram desse investimento agora, por exemplo, na cultura, né? A gente aqui também, no All EdTech, tem trazido para as nossas lideranças e para a cultura da empresa, porque nós somos uma empresa que adquiriu muitas outras empresas, né? Então, quando a gente percebeu que, cada um estava indo para um lado, vamos juntar e vamos olhar para a nossa cultura, né? E vamos olhar para dentro. Então, vocês falando disso, me lembra também uma época que nós tivemos aqui, que foi fundamental ter parado e ter entendido o que nós queríamos, para onde queríamos ir, né? E trabalhar a liderança para que essa liderança engajada fosse exemplo. Com certeza. Né? E a gente vem rodando aí alguns programas de liderança, inclusive estamos rodando de novo com lideranças novas, né? Porque a gente tem sempre gente nova dentro da empresa, é uma empresa que, assim como vocês, é uma empresa que cresce, é uma empresa que se transforma, né? É uma empresa que trabalha com educação e tecnologia, então também tem que estar sempre evoluindo. Então eu vejo muita conexão nisso que a gente está falando, né? E eu acho que esse é um assunto que ele é transversal a muitos outros segmentos, não só a esse segmento que a gente está falando especificamente, né? Mas teve um ponto aqui, Jéssica, que você trouxe, que eu queria reforçar aqui, que vocês falassem um pouquinho mais. Sobre a diversidade dos estilos de aprendizagem. Né? Você falou que para o time comercial uma coisa, né? Para o field service Isso. é outra, até para o back-office talvez, não sei, Sim. é uma outra coisa. E que vocês têm, então, os grupos, né? As missões, as trilhas de treinamento que são obrigatórias e aquelas que são não obrigatórias, que, né? Autodesenvolvimento. Também a questão do protagonismo aí. É um projeto robusto, né, gente? Na boa, eu tô impressionada, assim, eu conheço o projeto, tô dentro do projeto, mas eu não tinha noção do quão arraigado, né, é quase uma entranha aí do DNA da coisa, da educação, da capacitação. Sim.
e do autodesenvolvimento dentro da companhia. Então, fala um pouquinho dessa diversidade, né? E colocando um tempero a mais, né? Falando da diversidade, aquele colaborador que está introduzindo numa cultura de um cliente, né? Como que vocês balizam isso? Porque ele está imerso em um outro ambiente que não é o da Simpress. Sim. Como a cultura e os valores, como que vocês reforçam isso para aquele colaborador que é diferente, né? O mundo dele. Legal. Pode, por favor. Bom, essa questão da diversidade dos diferentes perfis, ele é um desafio muito grande. E aí, quando a gente olha para a diversidade também dos nossos programas, a gente tenta olhar para todas as estratégias de aprendizado, porque o adulto, né, para ele aprender, ele de fato precisa se ver naquilo e entender se realmente faz sentido para ele ou não. E aí nós temos alguns programas, né, diversos também, e eu vou citar algum deles, como por exemplo o Synclass, que nós estávamos falando agora. Ele é uma gestão do conhecimento muito bacana, que acontece ali rodas de disseminação de conhecimento, de desenvolvimento de projetos, que é uma maneira de reforçar todo o aprendizado, transformar o aprendizado teórico em prático, né? Temos, assim, universidade, que aí é toda a gama de conteúdos assíncronos que nós temos ali na UOL, na Learn Rocks, como um complemento de outros programas. Então, o PDG, por exemplo, que é o nosso programa de desenvolvimento de gestores, ele acontece de maneira híbrida, então tanto presencial quanto remotamente, mas nós temos também um conteúdo desenvolvido para eles dentro da universidade para reforço e também, né, suportar eles com curadoria de conteúdos. Então, pessoas que gostam um pouco mais de podcast, por exemplo, vai ter um conteúdo ali para ele poder consumir. Treinamento, né, aquela pessoa que tem uma preferência maior por cursos, também temos ali disponível para ele. Uma pessoa que gosta de fazer uma leitura, indicação de livros. Então, a gente tenta, né, ampliar um pouco o escopo além do treinamento para que essas pessoas consigam se aprofundar um pouco mais nos temas, né? Um Netflix melhorado, assim, no nível... É o Simflix. É o Simflix. Porque você não encontra só filmes, você encontra de tudo. Exato, porque cada pessoa tem a sua preferência. E a gente precisa respeitar isso, né? Exato. E aprende de uma forma diferente. Eu vou só... Me permita complementar. Além disso, nós temos os nossos programas de mentoria. Isso também é aprendizado. Pegar na mão, ir lá e dizer... Então, todo novo gestor, e aí isso acontece para colaboradores, mas todo novo gestor tem um mentor, porque ele precisa entender como é que essa cultura funciona na prática. Então, um gestor novo, ele é acompanhado por um gestor que já está na companhia para ir dando esse norte. Exato. Então, a gente fala que a mentoria de onboarding. Ninguém larga a mão de ninguém. Isso tem um conceito que parece muito soft, mas tem um conceito por trás que lembra a remuneração variável? A gente está remando, a gente sabe para onde a gente está indo. Porque ou a gente ou dá muito certo, ou dá muito certo, porque a gente vai fazer isso acontecer juntos. Então, isso é o jeito, né? Nós nos autodenominamos Sim Lovers. É isso. A gente sabe para onde a gente está indo, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Enfim, e se a gente erra, a nossa capacidade de corrigir rápido, ela precisa acontecer. Porque, de novo, são 2.400 clientes, 2.400 colaboradores. Você falou sobre o desafio de fazer essa cultura chegar. Essa base de conhecimento e essa conexão que as pessoas têm com a nossa cultura, ela é muito forte, porque ela não acontece dentro do escritório, ela também acontece dentro do cliente. Ele precisa se sentir representado. Então, pode ser numa iniciativa de educação, pode ser numa iniciativa de comunicação interna, no jeito que a gente engaja ele para participar de uma ação social, nos rituais que a gente promove, que em maioria são virtuais, para fazer com que essas pessoas estejam. Então, é o café com o presidente, a live com o presidente, é o bate-papo com o VP, presença é diferente, né? Então, estamos presentes, por mais que não seja nesse contato que acontece no dia a dia. Nós nascemos nesse modelo híbrido. Então, quando a pandemia chegou, que fez com que a gente tivesse... 60% da nossa população está remota, né? Está longe das instalações do nosso escritório. Então, esse é o nosso jeito de fazer. Então, acho que
Isso está no nosso DNA, sabe? De fazer essa cultura chegar. É óbvio que com um programa de onboarding que faz, né, a primeira experiência ser muito legal, nós nos autodenominamos uma empresa escola, então a nossa base de colaboradores é muito de primeiro emprego. Então isso faz com que, e aí acho que é um dado importante, a gente mede tudo. Nós somos ficcionados por KPIs. Vocês, assim, de verdade, legal. A gente mede cada etapa da experiência do colaborador, o que ele está gostando, o que ele não está gostando. Isso faz com que, e a gente também usa a GPTW para medir a experiência das nossas pessoas, o que faz as nossas pessoas ficarem é a capacidade que ela tem de aprender e se desenvolver. Então, eu já estou pegando um gancho daquilo que faz sentido para ela. Porque conhecimento a gente leva para todo lugar, né? Exatamente. Então, tem uma coisa que aquele que sai melhor do que entrou, e a gente tem um mega orgulho disso, tá tudo certo. Tem gente que é ace in lover, que tá brilhando em outros CNPJs e tá tudo certo. É óbvio que a gente quer que as pessoas fiquem, mas a gente quer que elas fiquem, o período que ela ficar precisa ser um período muito produtivo para a organização e para ela. Depois disso, se a decisão dela foi sair, ou nossa, tá tudo certo. Ela deixa um pouco de si, leva um pouco dessa nossa cultura e tá tudo bem. Então, isso faz parte. Você sabe que eu queria fazer 2 observações aqui. Primeiro para a Jéssica. Rapaz, Jéssica, você não tá só 6 meses na empresa. Faz o sentimento de 2 anos. Não, eu sei que a velocidade das coisas ajuda também. Eu brinco aqui que no nosso kit boas-vindas, onboarding, tinha que vir um par de tênis, né? Porque a gente corre o dia todo. Imagino que vocês também, lá com tantas pessoas. Mas você fala com muita propriedade do projeto. Sim, eu sei que você tem uma história e um background e tudo, mas eu me refiro efetivamente ao DNA dessa empresa. Então, a gente está vendo aqui, de fato, né, a personificação da cultura. Sim. Isso é muito legal. Então, não é blasé, não é blá blá blá. De fato, vocês estão imersas nisso e a cultura faz isso com a gente, né? Sim. E a segunda observação, então, nossa, parabéns, muito bom esse papo que a gente está tendo. E a segunda observação é quanta paixão a Dani traz no olhar, que é um dos valores da empresa, né? Paixão por resultado e tudo. Mas quando a gente tem paixão, a paixão, ela nos mobiliza, né? Ela pelo menos é assim que eu penso. A paixão nos tira do nosso lugar comum. Ela faz a gente romper, né? Romper com o novo. Vamos criar uma coisa diferente, uma história diferente. E o orgânico que eu vejo dentro dessa empresa, aqui na fala de vocês, é esse romper sempre, né? Sim. Sempre procurando melhorar, sempre procurando criar projetos novos, sempre procurando envolver o colaborador. Então, não é uma decisão de cima para baixo. Existem decisões que são colegiadas. As pessoas se sentem parte e elas criam iniciativas, como vocês trouxeram numa sexta-feira, por exemplo. Sim. Né? Falar das pílulas de conhecimento e tudo. Então, isso é genial. Assim, eu estou realmente impressionada com a forma como vocês lidam não só com a educação corporativa. Sim. Eu vou sair um pouquinho disso, né? Eu acho que é com da jornada do colaborador. a jornada do colaborador e a jornada do colaborador enquanto gente. Perfeito. Né? Ele pode usar o que ele está aprendendo tanto dentro quanto fora, é uma escolha. Sim. Né? É uma escolha de 2, né? Todo encontro é de 2. Então, assim, gente, se vocês quiserem fazer benchmark, eu já estou vendendo aqui a Dani e a Jéssica. Com certeza. Realmente o projeto é um projeto muito profundo e é um projeto muito interessante em muitas frentes, né? Diversidade de iniciativas, né? Sim, a universidade, exatamente. a plataforma é Sim. uma delas. Mas o que impressiona são a quantidade de ações que vocês praticam no dia a dia para alcançar desde a liderança até aquele colaborador que está dentro de um cliente e abarcar todos no mesmo objetivo. E a todo momento que a Dani fala, eu sempre
consigo cruzar com os valores. Colaboração e resultado tá em isso. todos os exemplos. Gente, tá aqui. Todas as iniciativas, nossa, olha, falou do líder ali. É isso. Mentorando, tá colaborando. Primeiro, obrigada. Eu de fato, eu até falei sobre isso pra Ana. Falei, Ana, me corta, porque eu tenho tanta paixão para falar sobre isso que eu ficaria horas a fio falando. O ponto aqui é que vocês falaram sobre cuidar da experiência do colaborador, a gente faz isso. Mas a gente faz isso olhando para a experiência do cliente também. Então, como o cliente recebe isso lá na ponta, é nossa responsabilidade também. Nós não somos uma área de CS, nós somos uma área de gente e gestão, mas cuidar do KPI do cliente também é nossa responsabilidade. E vice-versa. Então, isso não tem NPS sem NPS e o contrário também é uma verdade. Então, a gente junta essas duas forças, essas duas frentes, que está relacionado com o nosso valor, que é o último aqui, prometo, conexão com as pessoas, com todas as pessoas, né? Com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros. Acho que é importante contar também aqui, falando do nosso projeto, que a gente tem um projeto para colaboradores, mas a gente tem um projeto para parceiros. Então, tem um perfil dentro da nossa, né, da ferramenta de LMX que treina os nossos parceiros, porque quando ele chega, quando ele nos representa, ele precisa nos representar com um conjunto de hard, soft skills, que é a cultura dessa empresa. Então, a gente cuida também. Falamos de 2.400 pessoas no ecossistema direto, Simpress, colaboradores, e esse número certamente dobra, triplica quando a gente fala da responsabilidade que nós temos de treinar os nossos canais. Então, é grande Verdade. E é possível, né? A gente chega no nosso cliente por meio dos nossos colaboradores, né? Isso. E por isso a gente precisa, de certa forma, olhar para o cuidado e o zelo em toda a experiência dele, para que ele escolha estar conosco todos os dias da vida dele, né? Para ter um melhor atendimento. E aí faz, como a Dani demonstra muito, é transbordar, realmente. Nós queremos que todos os nossos colaboradores transbordem, né, esse amor e essa paixão por realmente fazer parte da Simpress, né, ser Simlovers, né? É isso aí. Adoro Que a gente tenha prosperidade, isso é a nossa, né, isso tá no nosso propósito, né, que é promover prosperidade para todos. Então, quando a companhia ganha e a gente tem crescido mais de 2 dígitos há muitos anos, o colaborador também ganha, né? A sociedade ganha. Então, a gente está falando, isso pra gente é prosperidade. Claro, com certeza. Tem sido esse o nosso caminho. Gente, não tem forma melhor do que terminar o nosso Learning Insights podcast, ou podcast, né? Eu falo pod porque sou do Ceará, então eu vou realmente abrir o O, mas com prosperidade. Falando disso, né? É isso. Meninas, isso. muito, muito obrigada. Parceirão, Imagina. obrigada por você estar comigo. Obrigada. Dani, você sabe, você mora no meu coração. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigada. Muito obrigada Ana. por esse tempo aqui conosco. Jéssica, você não tem só 6 meses, você mentiu pra mim. Ana, obrigada, viu, pela abertura, disponibilidade. Richard, parceiro também, né? Com certeza. Nos bastidores a gente atua muito junto, então eu queria agradecer por toda a parceria e pelo convite. Nossa, a gente que agradece. Gente, muito obrigada por mais um Learning Insights podcast aqui no Always Tech. A gente se vê no próximo. Hoje foi com a Simpress, nosso cliente do coração. Meninas, mais uma vez, obrigada. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.